Olá, amigos, muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma transmissão pela página Na Visão Espírita e gostaríamos de agradecer a presença e o carinho de todos vocês. Nós vamos iniciar pontualmente às 20h30 no horário de Brasília. E aguardamos então alguns segundos, aproveitando para convidar aqueles que estarão assistindo este vídeo posteriormente para visitar a nossa página Na Visão Espírita, para visitar o nosso canal no YouTube, César S. Santos, assim como para visitar as nossas demais atividades que são divulgadas nas nossas páginas. Nós estaremos iniciando então a nossa transmissão em alguns segundos, a nossa preleção em alguns segundos, a transmissão já está no ar, agradecendo aos amigos que começam a chegar e pedindo então ao nosso mestre querido que nos abençoe nesta noite, que nós tenhamos esses 30, 40 minutos que vamos passar juntos, que nós tenhamos alguns momentos de paz, de reflexão, que estes momentos sejam importantes para o nosso contato com os benfeitores espirituais. Então, nós convidamos a todos que já estão conosco, vejo a Dona Fátima, vejo outros amigos que estão chegando, que nós possamos, então, rogar ao nosso Mestre querido que nos envolva, que nos dê muita paz, muita tranquilidade, muito equilíbrio, que nós tenhamos nestes momentos a paz, a bênção e a presença dos nossos benfeitores nos envolvendo os nossos lares, nossos familiares, e nos dando a tranquilidade e o equilíbrio que necessitamos. Então, muito boa noite a todos. Vejo a Dona Cida que acabou de chegar, vejo outros amigos, a Edina. É uma alegria sempre ter estas pessoas, estes contatos queridos, que mesmo distantes, nos envolvem com tanto carinho, num abraço fraterno. Muito bem, meus amigos. Nós vamos iniciar a nossa preleção tranquilamente, enquanto as pessoas vão chegando, mas nós já estamos no horário, não é mesmo? Então vamos começar. Nós reservamos para a noite de hoje uma pequena parábola do mestre, e realmente pequenina, mas como sempre nós podemos nos enganar com esta aparência de simplicidade das parábolas de Jesus, né? A parábola do fermento tem 3 linhas, nós podemos dizer, e ela é muito simples. Jesus diz, conversando com os discípulos, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, notem bem, ele estava falando com os discípulos, em vários momentos ele havia já falado sobre o reino de Deus, e nestes momentos ele compara o reino de Deus a várias coisas. Nós já falamos da parábola da pérola escondida, nós já falamos da parábola do tesouro escondido no campo, enfim, há várias. E ele diz, e São Lucas vai narrar, que ele diz, e disse outra vez, porque ele já havia dito várias vezes, falado dessa parábola, desses comparativos do reino de Deus com algo. Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Jesus foi um menino, como todos nós fomos. Ele cresceu numa casa em que se preparava o pão à mão, não se comprava em padarias, embora existissem em Jerusalém, em cidades maiores, padarias.
Mas era na tradição judaica, eles faziam o próprio pão em casa, e muitas vezes faziam já para a semana, né? Então, Jesus cresceu vendo Maria preparar o pão da semana, e era uma atividade muito normal, né? Então, ele está... Notem como o mestre é perceptivo, né? Como ele via as coisas mais simples da vida, do dia a dia das pessoas, da própria realidade da casa, né? E como dali ele extraía os comparativos para deixar lições que são eternas, que valem por toda a eternidade. Então, aqui compararei o reino de Deus, diz ele. Bom, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, colocou em 3 medidas de farinha e deixou levedar, né? Levedar tudo. Então, é muito simples, mas essa simplicidade esconde uma profundidade, como tudo aquilo que Jesus nos deixou. Na verdade, há muitos símbolos e muitos ensinamentos escondidos dentro destas 3 linhas tão simples, né? De comparar o reino de Deus com uma mulher fazendo pão em casa. Na verdade, se nós pararmos e refletirmos um pouco, nós veremos que a massa que está sendo preparada somos nós. É o ser humano, né? A massa que está sendo preparada somos nós. E a mulher é o símbolo da vida. E, neste caso, nós podemos dizer, como espíritas e reencarnacionistas, que é o símbolo das vidas que nós vivemos. Então, note que a vida está preparando o pão, né? A vida está preparando cada um de nós. E, de maneira muito interessante, a vida às vezes parece cruel, não é mesmo? Ela parece cruel porque ela bate, ela sova o pão. Porque senão ele não adquire, a massa não adquire a consistência que precisa ter para se transformar em pão. Se for mal sovado, vai dar mau pão, não comestível, às vezes muito duro, às vezes com farinha ainda demais, às vezes na consistência inadequada. Então, a vida, nessa pequena parábola que Jesus, e eu fico imaginando o mestre vendo Maria, né, preparar o pão, e ali na sua simplicidade de garoto, mas já com a alma, né, de um mestre, vendo e entendendo e pensando e refletindo sobre tudo aquilo, porque Jesus, era alguém que estava ligado o tempo todo, né? Ele é um mestre, tanto que com 12 anos ele estava no templo de Jerusalém, conversando com os doutores da lei, e eles todos admirados de que ele já soubesse tudo aquilo que ele mostrava que sabia, né? Conhecia toda a lei, todos os profetas, e era capaz não só de conhecer porque decorou, mas de discutir, de fazer perguntas, de questioná-los, de responder às perguntas que eles faziam. Então era já um mestre, e ele extrai das coisas mais simples da vida os ensinamentos que ele nos legou. E mesmo nos nossos tempos, quem jamais fez um bolo, fez um pão, né? Um doce, seja lá o que for, nós já fizemos. Então, ele vai extrair deste fenômeno tão simples da nossa vida um ensinamento profundo. E a primeira coisa que nós descobrimos refletindo sobre essa pequena parábola é que a massa somos nós. E nós vamos apanhar da vida quanto for necessário. Ela vai nos sovar quanto for necessário. E nós espíritas sabemos que não é uma vida, são muitas vidas que serão vividas. Mas a vida vai nos sovando e ela diz a parábola que o reino de Deus é como uma mulher que prepara o pão, mas que pega o fermento e esconde em 3 medidas de massa. Até estes, por que Jesus disse 3 e não 2, 4, 5, 1? Nós espíritas sabemos, né, que nós seres humanos temos um nível emocional, um nível dos sentimentos e um nível mental. Então nós poderíamos interpretar a parábola dizendo que o que está sendo fermentado ali, o que vai ser levedado, porque o que é que faz, né, o levedo na massa?
ele vai aerar, ele vai criar bolhas de gás que vão dar volume, vão dar uma consistência macia ao pão. E tem gente aqui que poderia explicar melhor que eu, né? Como a Edina, por exemplo, que eu sei que é uma excelente cozinheira, e outros amigos nossos aqui que aqui estão. Mas eu tenho certeza que não faço um erro aqui em dizer que o fermento vai levedar a massa, né? Nós deixamos repousar a massa e ela vai ganhar volume, e esse volume nada mais é do que os microbacilos que estão ali, que vão se alimentando do açúcar, né, e liberando o gás que nós sabemos hoje que é o gás carbônico, e que vai deixando a massa volumosa e vai criando aquelas bolhas, né, aqueles buraquinhos de ar, para que depois a gente possa comê-la com uma consistência agradável, né, macia. Então, o que é que está sendo levedado nessa massa? O que é que está sendo levedado em nós, seres humanos? O que está sendo levedado é a nossa emoção, é o nosso sentimento, é a nossa mente. Mas nós temos outros 3 níveis que nós poderíamos considerar. Talvez Jesus estivesse pensando no nosso corpo, no nosso perispírito, no nosso espírito. Nós vivemos, né, somos a massa que a vida trabalha, modela, aparentemente às vezes machuca, bate, soca, mas que ela está nos dando forma. E essa massa, num certo momento, recebe o fermento. Mas o que é o fermento? O fermento é o conhecimento evangélico. O fermento é o conhecimento que vai transformar aquela massa que ficaria grossa, pesada, difícil de ser comida, em algo leve, saboroso e útil para todo mundo. Porque não existe nada mais bonito e mais útil do que um pão, né? É provavelmente um dos alimentos mais bonitos que nós temos. E nós percebemos que a riqueza dos símbolos é muito grande, porque é algo tão simples. Mas Jesus esconde ali ensinamentos que nós vamos puxando aos poucos e entendendo que são muito profundos. Então nós somos o quê? Nós somos essa massa que a vida vai modelando em 3 níveis. No nível do corpo, no nível do perispírito, no nível do espírito. Ou nas dimensões da emoção, do sentimento e da razão. Nós vivemos a vida e a vida vai nos modelando de forma que nós nos tornemos mais leves, mais úteis, mais apropriados para sermos oferecidos aos outros como alguém melhor. Porque se nós oferecermos a uma pessoa a massa pesada sem fermento, é difícil, né? Nós vamos dizer, mas espera aí, não funciona. Não tem como comer esse negócio, é uma massa pesada, dura, né? Então, os judeus até representavam a saída do Egito, né? Comiam os pães ázimos, que eles chamavam, mas eram pequenas tirinhas, né? Finos, porque era difícil de mastigar, porque eles não colocavam fermento. Justamente para representar o sacrifício, a dor, o sofrimento do povo saindo do Egito. Mas nós temos no símbolo do fermento, o símbolo, na verdade, da doutrina do Cristo. O símbolo do conhecimento que vai penetrando o interior da criatura humana, que vai aos poucos sendo elaborado no repouso, entre aspas, das vidas. Nós podemos dizer que o repouso entre uma vida e outra, o repouso dos momentos de reflexão, o repouso dos momentos de interiorização, de prece, de estudo, o fermento do conhecimento vai fazendo o trabalho dentro de nós. Então, aos pouquinhos, ele vai fazendo com que aquela massa pesada, dura, não comestível se transforme em algo que pode ser útil à vida e pode ser útil às pessoas. Então é muito bonito o símbolo, porque nós estamos como uma massa nas mãos da vida,
Recebemos o fermento do conhecimento e a partir do momento em que nós recebemos o fermento do conhecimento evangélico, ele começa a se processar nas nossas almas. Ele começa a fazer o trabalho no silêncio das nossas almas. Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus e o exemplo de Jesus, nós não temos mais como voltar atrás. Nós conhecemos. A lei de Deus está na nossa consciência, como diz o livro dos Espíritos. Mas nós esquecemos essa lei de Deus e no trabalho das vidas e das existências, vindo, né, das fases animais da evolução, nós guardamos o egoísmo, nós guardamos o orgulho, porque ele se sofisticou, né, o nosso instinto de conservação, como diz Allan Kardec no livro dos Espíritos, ele se sofisticou, porque nós começamos com a necessidade de comer, mas aí acabamos com a necessidade de guardar milhões num banco. Então é um instinto de conservação que se transforma na sociedade humana em egoísmo, em orgulho, e que nos faz, nos afasta da lei divina, nos afasta das leis básicas da vida e do contato com Deus. Então, o processo de dormência, né, que tem ali da ação do fermento é um processo de mudança. As coisas começam a mudar quando nós recebemos o fermento. E é interessante porque ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no momento em que está tudo quieto, ninguém está vendo, você deixa a massa ali repousar, né, algumas horas, e daí a pouco o milagre está feito. Você tinha algo que você não tem mais. Então, no nosso caso, qual é o processo do fermento? O que é que a mensagem de Jesus deve produzir em nós? O que é que vai ser levedado e fermentado nas nossas almas? Nós vamos começar a deixar de ser o homem material para nos transformarmos num homem espiritual. Nós vamos começar a deixar o homem egoísta para nos transformarmos na criatura generosa. Nós vamos começar aos poucos a deixar o homem orgulhoso para nos transformarmos na criatura mais humilde. Então, aos poucos, nós vamos recebendo o efeito do fermento nas nossas vidas. E ele vai produzindo essas mudanças. Notem que o tempo de descanso, né, na verdade, simboliza as muitas vidas que nós temos. Porque não é do dia para a noite que a massa vai ser levedada e vai ficar adequada para ser absorvida. Então há um processo, e tudo que Jesus está nos mostrando ali com essas 3 linhas é toda uma alquimia da vida, que é muito bonita. O mestre é de uma sabedoria, de uma beleza, de uma simplicidade que são tocantes. Porque é a coisa mais simples da vida fazer um pão. E, no entanto, Jesus percebeu ali todo o processo de transformação que implica a transformação de uma alma inferior num espírito nobre, um homem egoísta num homem generoso, uma criatura orgulhosa, vaidosa, arrogante, numa criatura mais humilde, conectada às leis divinas. E ele vê tudo isso no símbolo de uma mulher fazendo o pão, ao qual ela aplica o fermento que leveda toda a massa. 3 quantidades de massa: corpo, perispírito e espírito. E nós sabemos que à medida que nós aplicamos nessas 3 dimensões da nossa vida o conhecimento do Cristo, a massa da nossa vida começa a levedar. Nós começamos a ter um corpo mais saudável. Nós começamos a ter um perispírito que mostra e atrai energias boas e positivas. E, obviamente, nós acumulamos no nosso eu profundo, no nosso espírito, toda a sabedoria e o conhecimento que são produto dessa fermentação, que vão conosco para toda a vida. Então, os símbolos são muito interessantes, mas notem, a vida sovou a massa, preparou a massa, aplicou o fermento, que é o conhecimento evangélico. Esse conhecimento nos leva ao desenvolvimento, né? Vai levedar a massa, transformar o que é pesado em leve, em algo agradável e útil a todo mundo. Então é o homem que deixa de ser
alguém que olha para o seu próprio umbigo o tempo todo, para as suas necessidades, para a sua dor, para o seu sofrimento, para o seu prazer, para ser alguém que se oferece aos outros no trabalho, no esforço, porque não há nada mais bonito do que o pão como símbolo de oferecimento das coisas boas da vida. No entanto, a massa está preparada, foi levedada, né? Passou toda a noite. Ela absorveu o fermento e deixou que o fermento produzisse o seu efeito. Então é a alma que absorveu o conhecimento evangélico e o conhecimento evangélico foi mudando aquela pessoa. E nós notamos isso no jeito da pessoa viver, no jeito da pessoa falar, no jeito da pessoa se comportar. Mas o que acontece? Não tem pão sem forno. Não tem pão sem fogo. Não tem pão sem calor. Se você deixar a massa ali com fermento, né, ela vai se estragar. Então, a massa fermentada, a massa aerada, pronta, ela deve ir ao forno. Como é sábio, não? Como Jesus era genial na simplicidade de onde ele extraía tudo, porque a massa que está pronta ainda não é pão. Ela só é a massa que está pronta. A massa que está pronta, ela precisa ir ao fogo. E ela tem que passar pelas provas do fogo. E é isto que acontece conosco. Né? No momento em que nós começamos a transformar a nossa individualidade, o nosso interior, segundo o fermento do Cristo, nós começamos a ser chamados, né, a viver as provas da vida, o fogo da vida, para ver se nós conseguimos nos transformar em pão, em algo útil, agradável e bom para todos. E não mais aquela criatura, muitas vezes, egocentrista, ególatra, né, que olha só para si mesmo. Então é muito profundo o símbolo, porque nós vamos, né, passar por muitas encarnações, nós vamos passar por muitas vidas, e nós vamos ser submetidos ao processo de fermentação, né, de sova pela vida, e ao processo de melhoria interior pelo produto do conhecimento evangélico dentro de nós. Mas é interessante porque, num certo momento, né, Jesus vai dizer aos discípulos, eles estavam atravessando o lago de um lado para o outro, e eles notaram que não haviam trazido pão. E aí Jesus olha para eles e diz, olha, estejam atentos, cuidado, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles não entenderam muito bem aquilo, porque eles falaram que nós esquecemos o cesto de pão, estamos no meio do lago, eles estavam nos mandando tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles falaram entre eles, será que é porque nós não trouxemos pão? E começaram a discutir entre si. E aí Jesus diz, mas vocês não entenderam ainda. Ele vai dizer, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Vocês não entenderam? Eu acabei de multiplicar, de 5 pães fiz 5.000, de 4 peixes fiz 4.000. Não é disso que eu estou falando. E aí diz no final do texto, então eles entenderam que ele não estava falando do fermento do pão, mas ele estava falando da doutrina e do ensino dos fariseus. Então note que nós falamos que o fermento que fermenta a massa, que somos nós, que muda o nosso interior e nos transforma em algo mais leve, tem que ser o bom fermento. Porque se você usar fermento estragado ou inadequado, a massa estraga. E o que é que nós observamos conosco ao longo das vidas? Nós muitas vezes aderimos a ideias, a doutrinas perigosas. E aí o fermento estraga a massa. Porque nós às vezes perdemos uma vida porque aderimos a uma ideia incorreta.
E nós temos visto nestes dias nos centros espíritas, né, principalmente com a morte de Chico Xavier, as pessoas começam a ter ideias esdrúxulas, né? Vamos reservar um dia para estudar Jung, vamos reservar um dia para estudar fitoterapia, centro espírita é para estudar espiritismo, casa espírita é para estudar Allan Kardec. César, você está dizendo que nós não devemos estudar outras coisas? Não, o próprio Allan Kardec nos recomendava estudar, né, e trazer esse conhecimento metabolizado pela doutrina. Mas não o contrário, porque o que nós estamos vendo hoje são pessoas levando conhecimentos externos para a doutrina, tentando adaptar a doutrina a estes conhecimentos. A doutrina espírita é muito superior à psicologia de Jung, por exemplo, ou de Freud. Mas nós podemos estudar a psicologia de Jung, de Freud, de quem quer que seja. Mas eu não preciso de Jung para saber que eu tenho um lado escuro. A doutrina já me explicou isso, e nós já sabemos isso. E nós falamos de reforma íntima desde 1857, no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque nós sabemos que temos um lado negro. Então nós podemos, como dizia Paulo, né, conhecer tudo, selecionar o que é bom, melhorar o nosso conhecimento espírita, a nossa vivência espírita, conhecendo tudo o que for possível conhecer, todas as ciências, todas as psicologias, tudo isso é muito útil, mas não usar isso como fermento da nossa vida. Jesus e o Evangelho são o fermento da nossa alma e da nossa vida. Jesus é aquele que pode nos transformar do homem egoísta no homem caridoso. Jesus é aquele que pode transformar o orgulhoso que nós somos no homem bom e generoso, humilde. Então nós vemos que na pergunta 487 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta dos nossos erros, dos nossos vícios, o que é que dá mais pena nos espíritos? E eles respondem: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. É isso que dá mais pena. Porque a dureza do coração é a massa que ainda não foi levedada pelo conhecimento evangélico. É a massa que ainda não deixou, não meditou, não vivenciou, não deixou que a noite passasse para que o fermento fizesse a sua ação. Então, nós carregamos ainda uma alma muito dura, muito difícil, e muitas vezes nós usamos o fermento errado. Aderimos a ideias, a coisas que não têm propósito, que nos levam para longe. Então, você vê gente falando: vamos transformar o espiritismo no seu aspecto revolucionário para mudar a sociedade. E aí, está por trás o discurso marxista, ou o psicologismo que está tomando conta das casas espíritas. Doutrina espírita está há 160 anos à frente das psicologias que nós conhecemos. Está à frente das ciências que estão agora começando a estudar a reencarnação, a alma, a mediunidade, o pensamento, a prece. Allan Kardec não só estudou tudo isso, como nos descortinou todas as consequências de tudo isso. Então, as ciências atuais estão chegando agora, aos poucos, àquilo que Allan Kardec já nos descortinou. E o que ele nos disse sobre nós mesmos, que nós somos almas duras, que precisamos do fermento do Cristo para tornar a nossa alma mais leve. Então, o fermento que é aplicado a 3 medidas: corpo, espírito, perispírito, para transformar esses 3 em algo mais leve, mais solto, mais saudável. Mas para isso nós temos que passar pela vida, por muitas vidas, sermos sovados pela vida. Então, apanhar faz parte, né, do processo. Nós temos que ser sacudidos, porque é a vida, né, dando forma à massa.
e dando consistência à massa. Quem cozinha sabe que você não pode levar ao forno uma massa de um jeito qualquer, tem uma consistência perfeita, né? E nós temos nessa consistência o processo da vida, mas não basta, porque se você chegou ao processo de consistência boa, ou seja, bateu o suficiente na massa, que somos nós, né? A vida nos bateu o suficiente, ou seja, vivemos o suficiente, experimentamos o suficiente, sofremos o suficiente. Nós deixamos que o fermento finalmente trabalhasse a nossa consistência interior, mas ainda precisa o fogo. Nós temos que passar pelo fogo, né? Pelas provas da vida. E nós vamos testar a qualidade dessa massa se nós sobrevivermos bem ao fogo das provações. Então, nós lembramos uma mensagem, né, aliás, que bela lembrança me vem, não por acaso, provavelmente, né? Lembramos de uma mensagem de Caibar Schutel, que hoje é o dia do seu nascimento, né? E celebramos com muita alegria esse grande bandeirante do Espiritismo no interior de São Paulo, do Brasil e do mundo, porque trabalhou ao nível internacional numa época em que não havia internet, televisão e nada disso. Ele diz numa mensagem no livro Instruções Psicofônicas, se não me falha a memória, que nós aprendemos com a doutrina espírita, aprendemos com o evangelho, metabolizamos aquilo durante alguns anos e aí em alguns momentos da nossa vida vêm as provações. Um familiar que vive algo muito difícil, alguém que não entende algo que aconteceu e se revolta, uma perda que acontece, uma perda de um emprego, uma demissão injusta, um ente querido que nos deixa. Enfim, a vida é cheia de provas e de momentos difíceis. Mas é quando a vida... E é aí que é interessante, porque às vezes passar por provações não significa que nós estamos sendo injustiçados. Significa que talvez a vida já considerou que nós temos a consistência para ir ao forno. Porque a vida vai nos mandar ao forno mais cedo ou mais tarde. Então, tratemos de ter essa consistência para que nós saiamos das provas da vida com a consistência de algo saboroso. Porque não tem nada mais triste do que a pessoa que depois das provas se transforma em alguém amargo, alguém que se fecha, alguém que se isola do mundo, alguém que fica rancoroso, que guarda mágoas. É sinal de que a massa ainda não tinha sido levedada na consistência que ela precisava. Então o processo é belíssimo, né? O que Jesus fala do processo de produção do pão. E como isso é bonito, porque ele vai nos dizer, e reflitamos juntos sobre a questão, o pão que chega à mesa no final, saboroso, quentinho, é produto de uma série de nascimentos, mortes e renascimentos. Esse pão começa com um agricultor que decide plantar, que rasga a terra para pôr as sementes, que cultiva, que deixa crescer, que tem que tirar o joio que cresce junto para separar o trigo, que bate depois o trigo para separar os grãos, que pega esses grãos, e o grão deve dizer, né? Opa, né? Passei pelo sofrimento dessa bateção toda que me separou das folhas, dos ramos, e deve achar que está pronto. Mas aí eles o colocam num moinho. E ele diz, mas o que é que está acontecendo? Por que estão fazendo isso comigo? Que injustiça! Por que estão fazendo isso comigo? E ele vai virando aquela farinha branquinha, e quando ele descobre que a farinha serve para milhares de coisas, que se ele ficasse como grão ele não serviria, então ele diz, que maravilha, então agora eu entendi. Mas aí alguém começa a batê-lo,
a misturá-lo com água, a misturá-lo com outras coisas e a sová-lo. E ele diz, mas eu não estou entendendo, estão me fazendo sofrer de novo. Mais uma morte. E aí alguém semeia no interior desta massa um fermento. E esse fermento é o ensinamento do Cristo. E ele faz toda a diferença na evolução deste pão, na evolução desta criatura de Deus. Porque uma vez que o fermento trabalhou o interior da criatura, ele começa a ficar pronto para o fogo da vida. Mas quem não foi trabalhado pelo fermento será levado ao fogo também, porque faz parte do processo. Mas se você ainda não consegue virar pão, nós ainda não estamos prontos para a vida. Nós ainda não estamos integrados na vida, nas leis divinas. Nós ainda não somos parte das leis divinas no sentido de colaboradores destas leis. Nós estamos vivendo como todas as criaturas. Então, no momento em que aquela massa, né, aquela farinha branquinha diz, que bom, né? Poxa vida, então agora acabou, não estou mais apanhando, olha, estou mais levinho, ele é levado ao forno. E no momento em que ele é levado ao forno, ele grita de novo, ele diz, como assim? Eu não estou entendendo isso. Quando vai acabar esse sofrimento? Mas no momento em que ele é tirado do forno, depois daquele processo duro, difícil, né, que o transforma, que lhe dá uma nova consistência, uma nova natureza, ele é tirado dali e ele vê os olhos de admiração, mas ele não sabe que vai ser comido. E no momento em que ele é comido, talvez finalmente ele já esteja, né, como produto da fermentação, em condições de entender que, na verdade, oferecer-se aos outros como alimento é o que o Cristo veio fazer. Eu sou o pão da vida. Notem a frase, eu sou o pão da vida. E diz São João no capítulo 6, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele se diz os dois elementos essenciais de um ser humano. Há monges no deserto, né, os monges lá dos anos 300, 400 depois de Cristo, que viviam a pão e água literalmente. Mas não viviam a pão e água 3 meses. Eles viviam a pão e água 30 anos. Então, nós estamos diante deste processo. Olha o que o Cristo diz que ele é para nós. Eu sou o pão da vida. Eu me ofereço a vocês como alimento. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Então, nós temos este processo muito bonito de transformação que vai acontecendo nas nossas vidas, encarnação após encarnação. Mas ele começa a ficar realmente importante quando nós recebemos o fermento do Evangelho, o fermento do conhecimento do Cristo. Porque até então nós continuamos vítimas do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância, que nos colocam sempre em armadilhas que causam sofrimento e dor para nós e para os outros. Mas à medida que esta pessoa começa a se deixar levedar pelo fermento do Evangelho, ele começa a se transformar em alguém que até o fogo da vida torna melhor. Nós, espíritas, com o conhecimento da reencarnação, lógico que nós sofremos como todo mundo. A perda de um ente querido é extremamente dolorosa. Ver o sofrimento de alguém que nós conhecemos, acompanhar a dor de um amigo, sofrermos nós mesmos a dor, tudo é muito doloroso. Viver no nosso mundo é ser essa massa de pão que é sovada pela vida.
Mas alguns de nós, com o conhecimento que já temos, começamos a entender que viver neste contexto de prova e de expiações é este ser sovado pela vida e muitas vezes já é ser levado ao forno. Porque notem que nós temos duas etapas aí do apanhar, né? Vários processos de apanhar. Às vezes nós estamos sendo transformados de grão em farinha. São os vários níveis da evolução. Vejam como Cristo é genial. Em cada um desses processos que nós falamos, nós temos uma escala de espíritos. Nós temos uma faixa de evolução. Alguns estão sendo transformados ainda no grão, alguns são o grão que é lançado na terra, outros são este grão que já apanhou para ser separado do vegetal, outros são o grão que está sendo transformado em farinha. Então cada um de nós pode estar num nível, mas se nós temos o conhecimento que temos, nós temos que nos deixar levedar pelo Cristo para que as provas da vida possam nos tornar criaturas úteis aos outros, e não o contrário. Lembro de um amigo que dizia, não serve para nada orar, porque minha mãe está doente, e para que serve orar? Não muda nada. Não entendeu, né? As provas da vida ali tornou o sujeito amargo. Não, as provas da vida vão nos acontecer a todos, é inevitável. Mas neste momento, nós não podemos nos transformar no pão duro, né, intragável. Nós temos que nos transformar no pão que se oferece em sacrifício e como símbolo de amizade e de amor. Os discípulos estavam caminhando, né, após a morte de Jesus para a cidade, pequena vila de Emaús, que distava alguns quilômetros de Jerusalém. E ali eles estavam profundamente amargurados e tristes, quando aparece um homem que começa a caminhar com eles, os interroga e fala, por que vocês estão tão tristes? E eles dizem, bom, você não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém? Acaba de morrer Jesus de Nazaré? Ele diz, não. E aí ele começa a explicar para estes dois homens que tudo aquilo que estava acontecendo estava previsto nas Escrituras, e estava previsto igualmente que ele ressurgiria em luz, em esplendor, para iluminar os séculos futuros. E aqueles homens se encantam e o chamam para estarem juntos numa hospedaria e reconhecem o homem no momento em que ele parte o pão e oferece o pão a eles. Como ele fizera na Santa Ceia, como ele fizera tantas vezes na casa de Simão Pedro, na casa de Lázaro, de Marta, porque nós partilhamos o pão da vida. E Jesus nos deu o pão que era ele mesmo. Eu sou o pão da vida, aquele que garante o vosso sustento, aquele que garante a vossa alma, aquele que garante o vosso equilíbrio, a vossa estabilidade. Então ele é esse pão, produto de milhões de anos de evolução, que chega pronto para se oferecer a nós em sacrifício de amor. Esperando que nós compreendamos isso um dia, nos transformemos nós mesmos em criaturas úteis. Mas eu acredito que isso já está acontecendo, porque todos nós aqui procuramos estudar, aprender, nos implicarmos em coisas boas, participar de alguma atividade útil, ser bom para os outros. Então, o fogo da vida já está produzindo em nós, talvez, essa massa adequada, né, que vai, depois do fogo, se transformar em algo bom e útil para todo mundo. Então, meus amigos, notem que nós estamos diante de 3 linhas do Evangelho. 3 linhas. E aí nós ficamos pensando em estudar outras coisas dentro do Centro Espírita. Não tem outra coisa. Nós ainda não entendemos a doutrina, não entendemos o Evangelho. Cada frase, cada linha é profunda, está ligado ao nosso psiquismo, à nossa vida, à compreensão que nós precisamos ter para criarmos este homem novo que a doutrina espera de nós. O verdadeiro espírita é aquele que é melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então é alguém que está permanentemente em processo de fermentação, de levedura interior.
de transformação do seu íntimo nessa massa mais leve, mais fácil de viver, mais saborosa depois de passar pelo fogo da vida. Lógico que nada é fácil, né? Notem que Jesus escolhe um símbolo que é produto de muitas mortes, muitos renascimentos, até que ele chegue a estar pronto para ser oferecido à vida. Mas que bonito quando nós formos esta criatura, e de alguma sorte talvez já sejamos um pouco, que se oferece aos outros. Então basta ver os sacrifícios dos pais pelos filhos, basta ver o trabalho dos professores que muitas vezes vão além daquilo que é pedido, fazem muito mais, dos policiais que tentam ajudar as pessoas, dos médicos que ficam algumas horas a mais ou que atendem às vezes em entidades sociais, em grupos de ajuda. Enfim, nós estamos aos poucos nos transformando, levedando a massa interior, iluminando nossa vida nos 3 aspectos, nas 3 dimensões da emoção, do sentimento e da razão. E a doutrina espírita mais que nunca nos permite facilitar a ação desse fermento que é a mensagem do Cristo. Porque esse fermento havia se perdido e se estragado com a teologia, com as doutrinas complicadas, tanto da igreja quanto das filosofias, que fazem muitas vezes os seres humanos se perderem, se complicarem, se desviarem, transformam nossas vidas em verdadeiras complicações. E a doutrina pega e nos diz, olha, está aqui o fermento novinho recuperado. Nós fomos buscá-lo de novo na fonte e estamos dando para vocês de novo. Usem. Apliquem à massa as 3 medidas da massa, corpo, espírito, perispírito, para que este fermento levede a vida, torne a vida mais leve, mais saudável, mais bonita, mais plena, mais luminosa. E é isso que o Cristo está fazendo com cada um de nós no silêncio das eras. Então, meus amigos, que Jesus nos permita refletir, metabolizar esses conhecimentos, guardá-los no nosso coração e no silêncio das horas, no silêncio daqueles momentos em que oramos, em que meditamos, guardemos na alma o ensinamento da mulher que prepara o pão. Lembremos de Jesus olhando Maria a preparar o pão e aí extraindo deste evento tão simples estes conhecimentos que a doutrina nos revela e nos mostra. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que a massa do Evangelho levede a nossa alma, traga leveza e paz aos nossos corações e que nós possamos partilhar o pão do Evangelho como fizemos nestes momentos, com alegria, com paz, nos sentindo privilegiados porque nós recebemos este pão e partilhamos este pão entre nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja, guarde a cada um dos nossos amigos que aqui estão e que nós tenhamos muita alegria no coração sempre. Muito obrigado e, se Deus quiser, nos vemos na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos.